é Bárbara, mas podem me chamar de Babi. E hoje eu vou contar pra vocês a história de Peyton Lautner, a menina que quase foi morta por conta do Slenderman. Sim, a lenda famosa do Slenderman que viralizou na internet e no mundo todo. Quer saber como isso aconteceu? Fica aqui comigo no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aí o seu like, me segue lá no Instagram se você quiser me conhecer mais e vamos lá pro vídeo. Em 14 de maio de 2014, em Wisconsin, nos Estados Unidos, um homem chamado Greg Steinberg estava andando de bicicleta na estrada Big Bend quando se deparou com uma menina de 12 anos que estava ensanguentada e se rastejando para fora da floresta. O nome dela era Peyton Lautner. Greg ligou para o 911 e ficou com a menina até a ambulância chegar. 911, what's the address of your emergency? Waukesha County, Lenny. I'm transferring over a caller on Big Bend at the dead end just south of Rivera. Okay. And you came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Okay. Sir, you still there? Yes. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yeah, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Oh, Hold on just a minute. Don't hang up. Peyton foi levada para a floresta por suas duas melhores amigas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier. Em seguida, foi esfaqueada 19 vezes e deixada na floresta para morrer. E o motivo? Slenderman. Sim, aquela figura sem rosto, horrível, com tentáculos nas costas que circula há muito tempo pela internet. Mas ele realmente existe? Ele possuiu essas meninas para elas fazerem isso? Fica aqui comigo no vídeo que você vai descobrir o que aconteceu. Em 2012, na pequena cidade de Waukesha, com apenas 70 mil habitantes em Wisconsin, nos Estados Unidos, vivia Peyton Lautner. E Waukesha é uma cidadezinha pequenininha e pacata que está na lista dos melhores lugares para se viver na região. Mas foi nessa cidadezinha pacata que o caso desse vídeo aconteceu. Peyton estudava em uma das várias escolas de Waukesha e foi lá que ela conheceu sua melhor amiga, Morgan Geyser. As duas eram assim, inseparáveis. Peyton contou para a polícia que Morgan foi sua única e melhor amiga por muito tempo. E as coisas começaram a mudar quando as meninas estavam na 6ª série e Morgan conheceu Anissa Weier. E a partir daí, a amizade de Peyton e Morgan não foi mais a mesma. Peyton relatou para a polícia que tudo desandou quando Morgan e Anissa começaram a sair juntas. As duas, Morgan e Anissa, moravam no mesmo condomínio e iam até juntas para a escola. E a amizade das duas ficou tão forte por um gosto em comum, a lenda do Slenderman. As duas eram assim, obcecadas pelo personagem. E até aí, tudo bem, porque é super normal crianças dessa idade criarem fascínios por personagens fictícios e histórias de terror. Mas nesse caso não era só isso. E logo mais você vai entender. Peyton disse que Anissa era constantemente má com ela e sentia muitos ciúmes da sua amizade com a Morgan. Mas Anissa tentava não dar muita bola porque ela não queria brigar com as amigas. Porém, ela achava esse fascínio das duas pelo Slenderman meio estranho e assustador. Tanto que em um momento chegou até a parecer que era real para Peyton. Mas o que é o Slenderman? Em 2009, um homem chamado Eric Knudsen, de 33 anos, que mora na Flórida com sua esposa e filho, criou o personagem Slenderman para um tópico chamado Criar Imagens Paranormais do site Something Awful. Eric se inspirou nos reis do terror H.P. Lovecraft e Stephen King para criar o personagem, uma figura sem rosto e com tentáculos saindo de suas costas. Várias pessoas da internet se atraíram pelo personagem e começaram a criar várias histórias e fanfics em torno dele. E uma dessas histórias era que o personagem atraía
crianças e adolescentes inocentes para o meio da floresta e fazia elas matarem outras pessoas. Caso contrário, elas e a família delas que eram mortas. Desde que foi criado, Slenderman já ganhou jogos, filmes e até mesmo relatos reais de pessoas que dizem que já ouviram. Mas apesar disso, obviamente, nenhum caso já foi associado diretamente ao Slenderman, apenas indiretamente, como é o caso da Peyton. Agora voltando para Peyton e suas amigas, Morgan e Anissa estavam tão obcecadas pelo Slenderman que se convenceram de que ele era real. E em dezembro de 2013, Morgan convenceu a Anissa de que elas precisavam se juntar à Proxy, que é o grupo de pessoas que seguiam ele. E para que isso acontecesse, elas teriam que tirar a vida de alguém. E a pessoa escolhida foi Peyton, porque elas disseram que ela não estava nem aí pro Slenderman, que ela não se interessava em conhecê-lo, e elas escolheram a Peyton. E na mente das duas, matando Peyton, elas conseguiriam chamar a atenção do Slenderman e iam morar com ele em sua mansão no meio da floresta. Quando mais tarde a polícia interrogou Morgan sobre essa ideia que ela teve, ela disse que estava muito animada, pois finalmente ia provar que o Slenderman realmente existia, que ele era real, pois em volta dela existiam muitas pessoas dizendo que ele não era real, e ela queria mostrar para essas pessoas que ele existia. E vocês devem ter pensado que elas agiram por impulso e tal, mas não, porque o crime foi planejado por 6 meses. Antes do crime, Morgan costumava desenhar e escrever coisas bizarras referentes ao crime e ao Slenderman. Morgan também começou a praticar golpes de esfaqueamento para matar Peyton, e ela treinava isso em suas Barbies. Olha só que fofo, super normal. A mãe de Morgan disse que sabia do fascínio da fila pelo Slenderman, mas achava que aquilo era uma coisa normal, porque quando ela era criança, ela também era super fascinada por histórias e personagens de terror, e achava que aquilo era uma coisa normal para idade da Morgan. Já a mãe de Anissa disse que não sabia de nada e que a filha nunca tinha mencionado tal do Slenderman pra ela. No dia 13 de maio de 2014, as 3 amigas se juntaram pra fazer uma festa do pijama e comemorar o aniversário da Morgan. E as 3 se divertiram bastante, comeram pizza, assistiram filme, coisas normais que crianças fazem. E o plano inicial era pra acontecer às 2 da manhã. As 2 meninas iam colocar uma fita na boca da Peyton e nocauteá-la, e iam sair pela floresta para procurar o Slenderman. Mas a Morgan mudou os planos, pois decidiu que queria dar uma última noite tranquila de sono para sua amiga. Na manhã seguinte, Morgan pegou sua mochila e colocou alguns suprimentos, como barra de cereal, uma foto de sua família e uma faca de cozinha. Anissa deixou uma mensagem em seu celular dizendo: "Esse é meu último desejo para aqueles que se importam. Não lamentem minha ausência, mas lembrem de mim por quem eu fui. Amo todos vocês e não deixaria ninguém feri-los." As meninas foram para um parque colocar o plano em ação, e Morgan queria que Peyton estivesse inconsciente, pois ela não queria olhar nos olhos da Peyton. Mas não se enganem, porque isso não era porque ela estava triste, mas sim porque Morgan viu na internet que se você olhar dentro dos olhos da vítima, você vai se ver ali. E ela não queria imaginar que estava matando a si próprio, e sim que estava matando o Peyton. Então a Anissa tentou nocautear Peyton, batendo a cabeça dela na parede, mas isso não funcionou, o que só deixou o Peyton com raiva. Então houve-se uma grande discussão entre as 3, até que elas conseguissem acalmar Peyton e convenceram ela a ir para a floresta. Dá pra perceber que Peyton, infelizmente, confiava muito nas duas, porque ela nem desconfiou, nem duvidou do que estava acontecendo. Mais tarde, Morgan contou para a polícia que as pessoas que confiam em você são as mais fáceis de manipular. O que é, assim, muito triste se você parar pra pensar, e mais triste ainda vindo da boca de uma criança. As garotas então decidiram brincar de esconde-esconde. Peyton não queria, mas as meninas convenceram ela, dizendo que se ela brincasse, ela poderia escolher a próxima brincadeira. Então Peyton aceitou. Morgan começou a contar enquanto Anissa ajudou Peyton a se esconder. Ela disse que era pra ela se cobrir com folhas e galhos e ficar parada ali, que a Morgan não iria vê-la. Então foi assim que Peyton fez. Morgan então pegou a faca e subiu em cima de Peyton enquanto dizia pra ela não ter medo. E nessa hora, Anissa gritou: "Vai com tudo!" e mete o louco. Morgan sussurrou um pedido de desculpas no ouvido de Peyton antes de esfaqueá-la repetidamente com a faca de cozinha, enquanto Anissa apenas assistia tudo aquilo de perto sem fazer nada. Morgan contou pra polícia que foi muito fácil fazer aquilo, era como estar esfaqueando as suas Barbies.
Depois do ataque, Morgan e Anícia disseram pra Peyton ficar ali quieta, que elas iam procurar ajuda. Tudo mentira, claro, né? Porque elas foram procurar o Slenderman na floresta de Wisconsin, que ficava a 5 horas dali. Porque, segundo a lenda, ele morava dentro dessa floresta. Enquanto isso, Peyton lutava pra salvar a própria vida, sem conseguir enxergar direito, sem conseguir andar e respirar com dificuldade. Ela se arrastou até um lugar onde pudesse encontrar alguém pra ajudá-la. E, felizmente, encontrou o Greg, que eu falei no início do vídeo, que tava pedalando pela estrada, encontrou a Peyton e ligou pra ambulância. As meninas pararam no mercado pra lavar o sangue das mãos e continuaram caminhando por 5 horas até serem paradas pela polícia. E estavam com as roupas todas sujas de sangue, que não tinha nem como negar o crime que cometeram. Peyton ficou com ferimentos horríveis, foi apunhalada nos braços, pernas, no peito e no estômago. E foram necessárias 2 enfermeiras para estancar as 19 facadas que ela tinha levado. Peyton ficou em tratamento intensivo por semanas, mas felizmente sobreviveu. O cirurgião disse que se a faca tivesse passado a largura de um fio de cabelo humano no coração dela, ela teria morrido. Um dos cortes foi em seu diafragma, danificando o estômago e o fígado, e o outro corte, que quase foi em seu coração, errou uma artéria principal por menos de 1 milímetro. No interrogatório, Morgan e Anícia não pareciam arrependidas, inclusive em alguns momentos Morgan chegou a dançar e cantar, como se não tivesse feito assim nada demais. Anícia perguntou para a polícia onde estava o corpo de Peyton e a detetive falou que ela estava viva. Então, Anícia perguntou se ela poderia voltar para a escola, já que não tinha feito nada demais, porque ela nunca tinha faltado na escola. Morgan e Anícia foram acusadas por tentativa de homicídio doloso em 1º grau e levadas para uma instituição juvenil. Elas foram acusadas como adultas e não como menores, podendo pegar até 60 anos de prisão e com uma fiança de mais de $500 mil que nenhum dos familiares conseguiu pagar. Em fevereiro de 2018, Morgan foi condenada a passar 40 anos em uma unidade de saúde mental e somente nesse dia ela mostrou arrependimento, disse que só queria dizer pra Peyton e pra família dela que sentia muito pelo que tinha feito. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia enquanto estava sob custódia e o pai dela também sofria com essa doença e durante a adolescência havia sido internado várias vezes por conta disso. Anícia foi condenada a 25 anos numa instituição de saúde mental também e foi diagnosticada com transtorno delirante e transtorno de personalidade esquizotípica. As duas admitiram serem culpadas como parte do acordo judicial que levou em consideração o transtorno mental das duas. O site Creepypastas, que conta histórias como a do Slenderman, inclusive Morgan costumava entrar muito nesse site, publicou uma nota falando que Slenderman não passava de um personagem fictício e nada mais que isso. Já o site Something Awful chegou a arrecadar fundos para ajudar a família de Peyton. Em 2019, com 17 anos, Peyton planejava entrar na faculdade e seguir carreira na área médica, inspirada em tudo o que aconteceu na vida dela. Há um tempo atrás, ela foi convidada para uma entrevista e questionada o que ela diria a Morgan se pudesse. E ela falou que agradeceria, porque se não fosse pelo que ela tinha feito, ela não estaria vivendo o que ela vive agora. E também revelou que desde o incidente tem muitos problemas para confiar nas pessoas e sempre dorme com uma tesoura embaixo do travesseiro. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se vocês já conheciam esse caso, que foi assim, praticamente recente. Envia para os seus amigos, para sua família, para todo mundo.